Olá! Vamos começar mais um episódio do Conecta Cash. O Conecta Cash conecta você às estratégias de marketing digital. E o episódio de hoje é Marketing e Gestão, o poder do planejamento. E o convidado de hoje é o Barreto Júnior. Ele é consultor empresarial, economista, especialista em marketing digital, tutor da turma de marketing digital do Polo Nopal em Anguera. Na verdade, ele tem um currículo bem extenso que eu não vou conseguir dizer todo aqui, mas ele também é sócio-diretor da Acert Consultoria. E aí, Barreto, tudo bem? Tudo bem, Giovana, e todos os nossos internautas que estão conectados nesse momento para esse bate-papo. E aí, Giovana, dizer que é uma satisfação enorme poder estar aqui hoje, ter sido convidado, né, que eu vi aí todos os outros convidados, o quanto eles trouxeram e contribuíram, né, com essa informação que a gente vai dialogar aqui hoje. E te parabenizar toda a equipe da GeoAgência pela iniciativa e principalmente com o propósito de levar uma informação, um conteúdo de verdade, um conteúdo que ele não vem apenas cheio de achismos, mas principalmente de conhecimento adquirido através da academia, de estudos e de livros. O Barreto, ele é parceiro da GeoAgência. Na verdade, o Barreto, ele é mais ou menos como se fosse um mentor meu, né? Que quando foi uma das primeiras pessoas, ele juntamente com o Mike, me deu a oportunidade na Acert Consultoria, quando eu comecei lá com design como social media. Eu acompanhei já há alguns anos, né? Já são 5 anos acompanhando o trabalho do Barreto de perto. O Barreto, ele já foi consultor empresarial de várias empresas. E ele sempre deu essa importância, não só na questão empresarial, ele sempre deu essa importância muito grande para o marketing digital e ele tem um vasto conhecimento. Por isso que a gente trouxe ele aqui, para trazer esse olhar da gestão empresarial e o marketing digital dentro dessa gestão, a importância dela. Mas para começar, para a gente começar esse bate-papo, como foi que surgiu a Acert Consultoria? Pronto, Giovana, essa pergunta eu acho muito interessante, até porque muita gente se pergunta, e aí, como é que surgiu a Acert, esse nome Acert com T mudo? Então, eu sou formado na área de economia, juntamente com a minha irmã, com a Milana, e quando nós estávamos concluindo o curso de economia, a gente se perguntou o seguinte, beleza, a gente está se formando, e durante todo o curso, muita gente chegava para a gente dizer, o que vocês vão fazer? Um economista na cidade de Parnaíba, um economista aqui, será que vai ter mercado? Será que esse economista vai conseguir sobreviver? E isso foi o que nós ouvimos. Mas essa não foi a realidade que nós acreditávamos desde o início e que mudamos. Então, nós fundamos a Acert Consultoria no ano de 2008. Então, a Acert Consultoria, ela em 2018 faz 10 anos, 2023 ela completa 15 anos e agora ela está com 17 anos. Então, fundamos a Acert Consultoria, a Milana encabeçou mais diretamente nesse momento, eu fundo a Acert Consultoria com ela, iniciamos com a parte de treinamentos de pessoas, treinamento para professores que iriam fazer concursos, e demos um salto para a consultoria. Eu me lembro como hoje nossa primeira consultoria. Foi numa distribuidora de livros, olha aí, foi uma distribuidora de livros, e o nosso desafio era trabalhar o sistema organizacional e financeiro dessa distribuidora. E aí, naquele momento, a gente percebeu o quanto era importante contribuir dentro de uma consultoria na área de gestão. E aí, naquele momento também, Giovana, voltando um pouco mais atrás, nós estávamos dentro da empresa Júnior de Economia. Então, quando eu digo assim, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com consultoria, é por isso. Porque quando nós entramos para fazer o curso de economia, automaticamente nós iniciamos dentro da empresa Júnior de Economia, que era um laboratório. E aí, de lá para cá, a Milana passou mais tempo no início. Eu estava desenvolvendo um trabalho numa ONG internacional, que passei muito tempo. Eu acho que você lembra que foi quando eu chego em Pedro II. E aí, durante esse período, a Milana foi tocando consultorias. E quando foi no ano de 2015, eu retorno para as ações diretas dentro da Acert.
A Milana também desenvolvendo projetos mais voltados à gestão de pessoas e à parte financeira. E aí eu chego com uma pegada mais estratégica. E aí, trabalhando na área estratégica, quando chega ali no ano de 2018, me veio um insight. Que o mercado estava mudando, o mundo estava mudando e eu precisava me ressignificar novamente. Eu precisava pegar o curso de economia e dar um up. Eu não poderia me limitar somente à parte das especializações que eu já tinha. E aí eu volto para a faculdade, volto novamente, sento no banco de faculdade e vou cursar o curso superior de marketing digital, que aí é onde justamente vai se conectar com a nossa conversa de hoje. Fiz o curso de marketing digital e, para minha surpresa, né, eu digo surpresa, quando eu analisei esse mercado, que eu percebi essas transformações, realmente veio uma transformação, que era uma transformação digital, uma transformação que foi drástica. E aí vocês perguntam, e que transformação foi essa? Foi a antecipação, em questão aí de quase 5, 10 anos, do que iria acontecer no digital para em menos de 6 meses, que foi justamente na chegada da pandemia. Então a pandemia chega e traz com ela essa antecipação do marketing digital. Naquele ano da pandemia eu estava me formando em marketing digital. Concluí o curso e automaticamente dei início aí a esse trabalho voltado a essa parte digital. Mas sempre, Giovana, já aproveitando para mencionar, fazendo uma interação, uma conexão entre o marketing tradicional e o marketing digital. Então, assim, você tem uma experiência vasta e tem um olhar muito, muito fino quando se olha para a gestão de uma empresa. Porque você tem tanta experiência de mais de 20 anos de consultoria empresarial, trabalhou em vários setores, né? A gente fala do terceiro setor, do primeiro, de produção até o varejo. E tem essa experiência com o marketing. E quando você chega hoje como consultor da Acert e chega numa empresa, qual a primeira coisa que você percebe ali que diz assim, não, essa empresa aqui tá desorganizada, ela precisa de uma gestão? Giovana, essa pergunta ela é muito interessante, a gente já começa agora a brincadeira, né? O que eu percebo? A falta de clareza. A falta de clareza do empreendedor, do comerciante, do empresário. De quê? Dos seus processos. Geralmente essas empresas, essas pessoas que estão à frente, os diretores, gerentes, às vezes falta na grande maioria uma falta de clareza dos processos. O que eu quero dizer com isso? De entender aonde se inicia um atendimento, aonde se inicia uma prestação de serviço, aonde se inicia uma captação, aonde se inicia uma campanha de marketing, aonde se inicia uma gestão financeira. Quais são os processos que eu devo passar? Esse processo, ele vem de cima para baixo, ele é de maneira verticalizada, ele é de maneira horizontalizada. Como é que se dá esse processo? E aí, quando você identifica esse desafio e mostra para ele o seguinte, como é que está teu processo? Como é que está aqui dentro da tua empresa? Como é que está a tua gestão? E aí, diga-se de passagem, muita gente usa o termo gestão. Ah, isso é gestão. Mas será que eu realmente internalizo o processo de gestão? Será que eu realmente sei o que é essa gestão organizada, essa gestão financeira, essa gestão participativa? Então, assim, respondendo a tua pergunta entender e compreender o que são os processos que uma empresa passa ou está passando ou vem a passar, certo? Então, assim, eu vejo que é muito importante essa dica já para um gestor. Disse, como é que está a minha empresa hoje? A minha empresa hoje está organizada? Está. Em qual setor? Quais são os indicadores que mostram que realmente ela está organizada e ela vai ter um crescimento? Então, nesse momento é isso. Cheguei na empresa, eu vou analisar qual é a compreensão do dono, do empresário, do gerente, do gestor
quanto ao conhecimento de suas ações e seus processos. E aí, quando ele entra nessa questão de conhecer os seus processos, esses processos eles são organizados primeiro e depois vem um planejamento, ou o planejamento vem antes e depois essa organização de processos? Pronto. Nós desenvolvemos esse diagnóstico e aí vamos entender o seguinte: qual é o processo que nem ele sabe que está desenvolvendo? E aí ele vai desenhar esse processo através de ferramentas. E aí ele começa a desenhar. E aí eu vou perguntando, e isso, e aquilo, e ele vai me mostrando. Após eu compreender esse cenário, que a gente chama o cenário macro da coisa, né, toda, eu vou entender o seguinte, cada setor. E a partir do entendimento de cada setor, eu vou desenvolver um plano de ação e um planejamento estratégico para aquela empresa. E aí, por que eu menciono? Plano de ação e planejamento estratégico. O plano de ação são atividades que vão ser desenvolvidas. O planejamento estratégico é algo muito maior, que vai de encontro a uma percepção de o seguinte: qual é a justificativa, qual é o motivo dessa empresa existir? Qual é a visão dessa empresa? Qual é a missão dessa empresa? Então, eu saio de um conceito de plano de ação, que são ações que eu devo executar, e vou para um conceito do motivo de existir de uma empresa, que aí sim é o planejamento estratégico. É engraçado, você falando em planejamento estratégico. É muito corriqueiro hoje em dia todo mundo se falar de planejamento estratégico. Eu estou fazendo planejamento estratégico. Eu estou fazendo planejamento estratégico de marketing. Estou fazendo planejamento estratégico de gestão. Só que o que eu percebo é que está sendo muito falado da boca para fora e poucas pessoas sabem o que realmente é o planejamento estratégico. Sim. Porque o planejamento estratégico, se perceber pelo que você fala, ele começa da parte onde você tem um propósito ali, né? Justamente. Não é só aquele objetivo. Mas antes do objetivo, para se fazer o planejamento estratégico, precisa do propósito. Excelente. E aí você toca num ponto seguinte. Qual é meu objetivo? Obter lucro. Cara, pera ainda. Obter lucro. Mas para tu obter lucro, existe uma série de ações e atividades por trás disso. E aí é onde entra esse planejamento estratégico. Porque aqui rapidamente eu posso falar o seguinte. Nós temos um planejamento que é o estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico é aquele que você vai unir toda a expertise, todas as experiências de todos os setores da empresa. O planejamento tático é onde tu vai colocar isso em prática. E o operacional é aquele que você vai entrar nos processos do dia a dia. Então, observe, planejamento tático, operacional e temos o estratégico. Então, esse planejamento estratégico é justamente isso. É o que vai me dar condições, Giovana, inclusive de saber o que eu vou fazer no marketing, o que eu vou fazer com as finanças, o que eu vou fazer com RH e o que eu vou fazer principalmente na gestão de processo. Ou seja, planejamento estratégico. E aí, nesse caso, você falou do planejamento estratégico, é a partir do momento que você vai saber o que vai fazer no marketing, né? Então, a partir do planejamento estratégico é o que se sabe o que vai fazer no marketing. É o que acho que foi um outro podcast que eu escutei, que ele falava sobre o marketing, né? Que o marketing ele precisa de propósito. E muita gente está achando que marketing é só fazer um post no Instagram, é só fazer um post nas redes sociais, é só fazer um podcast. Mas um marketing de verdade de uma empresa, ele tem que ser feito com propósito, né? Pronto. E aí, quando você fala especificamente, né, vamos observa a nossa construção aqui, e aí a gente está segmentando e chegamos agora no marketing. E aí, quando nós chegamos no planejamento estratégico, aí sim, do setor do marketing, aí, Giovana, vem uma diferença. É onde eu vou compreender o motivo de existir dessa empresa. Quais são os valores dessa empresa? Qual é a cultura organizacional dessa empresa? Qual é o propósito dessa empresa? E aí, baseado nisso, eu vou criar um plano estratégico e esse plano estratégico,
ele vai englobar entender o perfil do consumidor, aonde esse consumidor está, por que esse consumidor se conecta com a minha marca, o que a minha marca representa para esse consumidor, o que eu entrego de valor para esse consumidor, quais são as ações estratégicas que eu entrego dentro do mercado. E aí tudo isso vai ser desenhado com a equipe de marketing, com a equipe do financeiro, com a de RH e principalmente ouvindo e compreendendo quem? Os consumidores, que eles é quem pagam os valores das empresas, eles é quem pagam nossos salários, o consumidor é que determina como o mercado deve agir. E aí, dentro desse plano de marketing, compreendemos todos esses segmentos, esses nichos, a gente vai criar campanhas. E dentro dessas campanhas, nós vamos observar o seguinte: quais são as campanhas de marketing que eu posso desenvolver ao longo do ano? E aí vem um segredo. Eu não planejo a minha campanha do Dia das Mães em abril. Eu não vou planejar o Natal em novembro. E aí já vem uma dica aqui. Quer planejar uma campanha? Faz o teu plano estratégico no ano anterior. Então, para isso, você vai precisar de profissionais da área do marketing digital, onde esses profissionais, principalmente, vão desenvolver essas estratégias. Por exemplo, ano de 2026, quando é que eu começo o planejamento dos meus clientes? Em outubro. Em outubro eu vou planejar o ano de 26. Por quê? Eu já vou saber exatamente o que eu vou necessitar de orçamento, o que eu vou necessitar de instrumentos, ferramentas para serem desenvolvidos ao longo do ano. E não chegar de uma hora para outra e dizer, vamos fazer uma campanha A, B ou C. E aí eu deixo a equipe de marketing louca, social media ali que tem que gravar de uma hora para outra, o videomaker sem saber o que ele vai fazer, e aí uma série de ações que começam a se conflitar e não entregar o resultado que a gente quer. Para vocês verem, quem está acompanhando o Conecta Cash desde o começo, quem assistiu às lives também, a gente vê que tem uma ligação. O Barreto falou justamente essa ligação que a gente está trazendo com os outros profissionais. O episódio anterior, a gente estava com o Mike, com o Samuel, fotógrafo, e o Mike, videomaker, né? E o Mike falou justamente isso. Não adianta nada ter o audiovisual se não tiver uma estratégia ali por trás. E foi exatamente isso que o Barreto falou. Então, assim, o marketing, ele não é só aquilo que você vê bonitinho nas redes sociais. É uma estrutura muito grande por trás para sair algo que realmente faça sentido ali para a empresa. E como é que o marketing hoje se liga com os outros setores das empresas? Pronto, hoje, Giovana, esse marketing ele vai fazer o seguinte, ele precisa primeiramente ter reuniões de alinhamento. Né? Eu tenho até uma amiga que sempre brinca, Barreto sempre fala em alinhamento. É tanto alinhamento, eu disse, mas se a gente não tiver o alinhamento, a gente vai se perder no meio do caminho. Então, por exemplo, você pega o gestor da empresa, e ele vai chamar o setor de marketing, vai dizer o que nós temos aí de planejamento a ser desenvolvido, vai ser apresentado. Naquele momento ali, diz, beleza, tá conferindo? Tá, vamos chamar os outros setores. E aí tu chama o financeiro e apresenta a proposta. O financeiro vai analisar como é que se dá todo o processo de planejamento do marketing e vai dizer, temos recurso ou não temos recurso, ou podemos avançar ou não podemos avançar. Chama o setor de RH, o que a gente pode construir? Chama o setor de produção, o que podemos construir? Ou seja, observa que desde o início a minha preocupação é tornar os processos, e aí de comunicação, todos alinhados, todos conectados, para quê? Para não ter ruídos na comunicação dentro da empresa. E aí, se eu diminuir ao máximo essa quantidade de ruídos, eu vou ter uma comunicação limpa e objetiva. Então, o setor financeiro, sim, se comunica com marketing. O setor de RH se comunica com marketing. Todos esses setores têm que sentar e promover momentos que a gente chama de brainstorm, toró de palpites, ou seja o nome que você queira utilizar, mas você precisa sentar
e criar ideias. Uma prática que eu sempre faço com algumas empresas que eu acompanho é: vamos criar um planejamento? Vamos. Primeiro momento não é com notebooks ao redor de uma mesa, numa caixa fechada, numa sala toda fechada, todo mundo formal. Não. A primeira sacada, as ideias de um plano de marketing com todos os setores, geralmente são em ambientes bem descontraídos. Já aconteceu de eu criar um plano de marketing de um ano inteiro, as primeiras ideias, aonde? Numa praça, num clube, num restaurante. Por quê? Porque a gente quebra diretamente essa tensão. A gente tem que pensar que marketing é um conjunto de ações estratégicas que vão ser transformadas em ações que vão atrair a atenção do cliente, seja audiovisual, como é o caso de fotografias, seja através de experiências, seja através de sensações e por aí vai. Então eu vou precisar tornar a gestão, toda a equipe, toda a empresa conectada com o setor de marketing. E eu digo ainda mais. Antes, todo mundo dizia, a parte mais importante de uma empresa é diretamente o quê? Ah, é o financeiro. Aí depois disseram, não, são as pessoas. E hoje eu digo para vocês, nós temos um tripé. E esse tripé, ele é composto de pessoas, financeiro e o marketing. E quando eu falo tripé, experimenta tirar uma dessas pernas, o que vai acontecer? Vai desestabilizar. Então, se eu tenho o tripé todo alinhado, que é financeiro, pessoas e marketing, a empresa está indo bem. E indo bem, isso significa dizer que nós vamos ter o lucro, que nós vamos ter resultados, que nós vamos ter satisfação desse cliente. É muito interessante, porque você percebe que não existe mais aquela coisa... Na verdade, é usar aquela máxima, né? Não tem produto... Não tem marketing que salve produto ruim. Não tem marketing que salve uma gestão ruim. Não tem um marketing que salve uma gestão desorganizada, que não tenha esse tripé como base. Se falta alguma coisa, não vai chegar ao resultado. Uma coisa depende da outra. Porque hoje em dia se aposta muito no marketing. Tem uma empresa, a primeira coisa que eu faço é contratar um marketing cedo, que o meu produto não tá, minha loja não está organizada, eu não tenho uma gestão, eu não tenho pessoas que me ajudem, eu não tenho um atendimento, porque o marketing lhe gera demanda. Mesma coisa que eu falei antes, o marketing lhe gera demanda. Venda, quem faz é o próprio dono da empresa. Então, se não tem essa organização toda, então não adianta, né? Nenhum nem outro. Não, e aí ainda vem a questão, ainda vão culpar a equipe de marketing que não fez o trabalho bem feito. E na verdade não é isso. Mais uma vez, se eu crio uma campanha belíssima, linda, aproveitando aí o que o meu amigo, manda um abraço para ele, Mike, falou. Cara, eu pego uma imagem de drone perfeita, eu faço uma captura da frente do teu negócio, mostro os bastidores, mostro tudo isso, mas durante o processo de atendimento, quando o cliente chegou, tu não atendeu essa expectativa, não adianta. Não vai adiantar. Então, assim, criou essa demanda, criou a expectativa, chegou aqui, isso daqui como é que se dá? Um mau atendimento, o ambiente sujo, o ambiente insalubre para o cliente. Aí, de repente, você fala algo e, na realidade, é outro. Acabou com qualquer campanha de marketing. Então, por isso que eu digo, vamos trabalhar o atendimento, vamos trabalhar o financeiro e vamos trabalhar o marketing. Pessoas, finanças e marketing. E você tem, assim, em mente agora, alguma empresa que você chegou, que tinha um cenário e você conseguiu alinhar o tripé, como você fala... E o resultado foi assim, que superou até as suas expectativas? Tenho. Para você ter ideia, posso te falar que eu tenho assim, são dezenas de empresas que eu consegui aplicar essa metodologia e deu certo, tá? Mas uma que me chamou a atenção, né, eu não vou estar citando o nome especificamente, mas uma que me chamou a atenção foi uma empresa onde nós iniciamos um processo, certo? Onde
Na verdade, eles estavam produzindo no fundo do quintal. E aí produziam em fundo de quintal, de qualquer jeito, sem entender o que era realmente que era necessário, em condições para a equipe insalubre, sem condições de desenvolver sequer essa linha de produção e tudo. E aí eu cheguei e disse, espera ainda, vamos organizar isso aqui. E aí começamos a fazer um trabalho. Esse trabalho, ele durou em torno aí, a primeira etapa de 6 meses, onde o principal objetivo era fazer a organização do espaço, mudar a linha de produção, favorecer principalmente a compreensão das proprietárias, dos donos, para entender que aquilo era um negócio e não um bico. Trabalhou essa fase aí e fomos para organizar a área financeira. Organizou financeiro, organizou produção, fomos para o atendimento. Fechamos esse atendimento, aí dissemos o seguinte, agora vamos trabalhar a apresentação, a identidade visual. E aí fomos diretamente apresentar o quê? Como era que essa marca iria se comunicar com esse cliente. Como era que a marca ia olhar para uma câmera e ia dizer o seguinte, olha, nós temos esse produto, porque esse produto é bom, ele funciona assim, o tecido é isso, é aquilo. Então, nós trabalhamos toda essa identidade visual, nós trabalhamos o propósito de valor da marca, nós trabalhamos a identidade da marca e aí chegamos ao que a gente chama no marketing de um brand fortalecido, a um brand onde hoje essa marca é reconhecida, não só na cidade, mas em outras cidades. E aí, em um ano, nós conseguimos mudar essa realidade, onde essa marca ela se consolida, onde essa marca ela apresenta resultados não só financeiros, mas principalmente na satisfação do cliente. E aproveitando, né? Por exemplo, nós fizemos um trabalho, aí isso eu posso citar, que foi um trabalho desenvolvido com a Geodesign, onde nós fizemos praticamente isso daí. Trabalhamos um modelo de gestão, trabalhamos um sistema e ainda continuamos acompanhando a área financeira e depois fomos para a identidade visual. E aí, a partir dessa identidade visual, essa ressignificação da marca, nós colocamos aí, juntamente com a equipe, novos produtos, novos serviços que são ofertados hoje para todos aí a população, não só de Pedro II, mas região. A gente fez uma mudança bem radical na agência, né? A agência, ela... Na verdade, a agência até Geodesign, eu ainda não considerava como agência. Eu não conseguia ter essa consideração como agência. Era uma empresa de marketing. Porque eu via que tinha coisas para mudar lá dentro. E aí foi quando eu pedi socorro pro Barreto. Falei, Barreto, chegou um momento aqui que eu tenho que mudar. A agência, ela tem potencial para crescer, tem potencial para passar para ser uma agência, mas eu ainda não sabia como fazer isso. E foi aí que o Barreto entrou e me ajudou, né? A primeira coisa que a gente fez foi fazer a organização de gestão, né? A gente organizou ali algumas coisas. Depois a gente foi para mudança, né? Porque o nome Geodesign estava pequeno para o que era, o que tinha se tornado. Geodesign era aquela... A gente se remetia muito ao design gráfico. Né? Se limitava ao design gráfico. Porque na época, quando eu comecei como design gráfico. E aí foi que a gente mudou para a GeoAgência e veio essa visão realmente de agência. Hoje a GeoAgência não é mais aquela empresa de marketing, ela realmente é uma agência que tem aí soluções de marketing para todo mundo. Pronto, e quando você fala soluções em marketing, e aí eu volto a reforçar, hoje não é só o marketing digital. Nós chegamos no nível que o marketing digital cresceu tanto, agora ele vai o quê? Ele vai retornar e vai estabilizar entre o digital e o presencial. Que aí eu tenho o off e eu tenho o on. Estabilizou, agora os dois se tornam um único, que é o marketing. Ou seja, nós temos hoje ações de marketing que são desenvolvidas para cada empresa. Então, a GeoAgência hoje, ela tem uma visão global do cenário. Não é só do Instagram, mas ela tem uma visão, sim, do que é necessário para atrair a atenção do cliente para dentro daquela empresa. Com certeza. E
questão de marketing, né? Marketing digital e marketing. Hoje em dia, se vocês perceberem e estudarem a fundo, esse digital, uma hora ele vai sumir de vez e as pessoas vão trabalhar marketing. Justamente por isso, porque o marketing, ele não é só o digital, ele é um marketing como um todo. Aí a gente tem ramificações do marketing aí diversas, experiencial, sensorial, o marketing de posicionamento, conteúdo. o marketing de conteúdo, o marketing físico, o marketing... Então, assim, ele se juntou num só, porque foram tantas ramificações que foram se criando ao longo dos anos que não cabe mais falar só do digital. Porque até para você trabalhar a sua imagem no digital, você vai ter que trabalhar o seu marketing pessoal antes. E o marketing pessoal você não faz só dentro das telas, você faz fora também, né? Questão do jeito que você se veste, questão que você se fala, como você cumprimenta o outro na rua. As pessoas, elas te conhecem por esse teu posicionamento. Então, ficou muito pequeno o digital ali para um mundo que a gente tem hoje. Essa tua fala me remete aí a algumas clientes, né? Algumas clientes realmente mulheres, né? Onde muitas com super mega potencial, mas estão adormecidas, guardadinhas dentro do seu consultório, dentro do seu escritório, da sua clínica, mas tem um potencial enorme, mas estão ali guardadas, porque ainda não quiseram se expor nas redes sociais, que isso daí dá até outro podcast, essa exposição. Mas o que ocorre? Essa exposição nós respeitamos, é o tempo delas. E já existem outras que abraçaram a ideia. O que eu posso falar para vocês em dados números? Essas que ainda estão buscando se adaptar a esse digital, o crescimento, ele é um crescimento com base, só que mais lento. E aquelas que já buscaram o digital, já entenderam essa pegada de se apresentar, ter um marketing pessoal, de certa forma, mais intenso, com um propósito de posicionamento maior, já começaram a decolar. Então, assim, dentro do processo de transições de carreira hoje, você precisa de uma pessoa do marketing digital, você precisa de uma pessoa para criar posicionamento físico, para desenvolver ações estratégicas. Então, assim, a pessoa tem um grande potencial, mas será que ela tem um network necessário? Será que a gestão dela, dentro do escritório, da clínica dela, é necessário para ela se posicionar? Será que essa pessoa se relaciona bem com atores externos ao ambiente dela? Então, tudo isso daí é algo que a gente precisa mensurar e entender. É a roupa que, como você se veste, como você se senta, como você se comporta em ambientes com muita gente, pouca gente. Qual é o ambiente que você está andando? O que você transparece para aquelas pessoas? É segurança? É fragilidade? É vitimismo? É autenticidade? É determinação? Como é que você vai se expressar? Você pode trabalhar isso através do seu tom de voz. Ele pode se tornar mais alto, mais macio, mais leve. O olhar significa muito. Então imagina quando lentes estão viradas para ti. Então tu precisa sim preparar tudo isso e buscar profissionais que vão te auxiliar e te orientar de como chegar a atingir esses objetivos. É bastante coisa. Muita coisa, muita coisa. Barreto, para quem está querendo começar, quem está assistindo e está dizendo, cara, minha empresa... Só ele falando eu vejo que a minha empresa ainda precisa organizar muita coisa, que eu não sei o que é processo, eu não sei para onde vai o planejamento, eu ainda não tenho um propósito para minha marca, porque hoje, querendo ou não, a gente tem empresas que elas começam sem um propósito, elas começam pela necessidade. Certo. E elas vão criando um propósito depois. Então, para essas empresas que estão assim meio perdidas, não só empresas, mas pessoas também, né? Porque quando se fala de marcas, se fala tanto de empresas físicas como pessoas que... Então, qual era a dica que você daria para essas pessoas começarem? O primeiro passo, eu posso dizer para vocês que é o seguinte: aonde é que eu estou? Eu quero começar a planejar
eu quero, Barreto, colocar tudo isso em prática que você falou aí para frente. Eu quero que a minha empresa dê certo. Beleza. Mas onde é que tu quer chegar? Tu tá num ponto X aqui, ponto de partida. Não, eu quero chegar em tal lugar. Esse lugar, o que que tu vai fazer? Realmente o teu propósito é chegar desse ponto a esse ponto? Porque assim, se eu não definir bem aonde eu quero chegar, qualquer caminho vai dar certo. E não caminho, mas atalhos. E aí eu sempre digo, cuidado com os atalhos. O atalho se torna mais fácil, mas ele é cheio de armadilhas. O caminho não. Ele já foi trilhado, você vai percorrer ele sabendo exatamente quais são os pontos que você vai encontrar. E imagina tu percorrer um caminho com um planejamento. Imagina tu percorrer um caminho com um mapa te dizendo quais são as etapas. Por isso a importância do planejamento. Se o empresário chega e diz, Barreto, eu quero atingir no final do ano 5.000 clientes. Eu quero atingir no final do ano um faturamento de 1 milhão. O que eu devo fazer? Beleza, começamos bem. Nós vamos traçar um plano estratégico, um plano de ação. Para quê? Para chegar na meta dele de 1 milhão. Para chegar no objetivo dele de 5.000 clientes. Para chegar no objetivo dele, de repente, não, eu não quero 5.000 clientes, eu só preciso de 100 clientes. Como tem empresas que a meta dele era só atingir, sabe quantos clientes? 20. Barreto, só 20? É, porque era o que ele tinha capacidade de entregar. 20 clientes, mas o ticket médio dele, de cada cliente desse, não precisa eu dizer que era em torno aí, por mês, aí de mais de 30 mil. Então, quer dizer, a pessoa só tinha 20 clientes com ticket médio de 30 mil. E aí? Às vezes tem gente que tem aí milhares de clientes e o ticket médio dele não vai bater esses 30 mil. Então, o que eu quero te dizer? Independente do tamanho da empresa, se é microempreendedor individual, né? Se é um MEI, se é um ME, se é um EPP, se é de grande porte, se é indústria, a pergunta é, onde é que eu quero chegar? O que eu quero atingir? E aí a gente vai definir curto prazo, médio prazo, longo prazo. De 1 a 2 anos, de 2 a 4, 5 anos e o outro de 5 a 10 anos. A gente vai numa constância. Aí vem essa palavra, constância. Se de repente eu acordo hoje com um pico total para executar meu planejamento e amanhã não, eu já começo a sair de uma rota, eu já começo a mudar o meu comportamento. E isso daí não é legal. Então, assim, quem quer começar hoje, saiba exatamente o que você quer. E cuidado com os desejos, porque às vezes você deseja algo que você não pode entregar. Então, por exemplo, a pessoa chega e diz assim, eu quero atingir 5.000 clientes. A tua capacidade técnica, operacional, é só para 1.000. E por que tu botou 5.000? Então, a gente já entra em outro assunto, que seriam as metas SMART, né? Que tem que ser mensurável, tem que ter tempo, tem que ser específica e tem que ter o pé no chão. Pessoal, planejamento não é brincadeira. Ele não é algo engessado, mas é algo que necessita ser revisado e ser real e não assim com ilusão, utópico. A gente tem que estar com o pé no chão. Na tua experiência, eu sei que já teve empresas que você conseguiu atingir o objetivo, né, da pessoa que te contratou e tudo, porque assim, a gente sabe também que como marketing, como gestão, depende muito não só da gente que está prestando aquele serviço, mas também depende do cliente. Ter a constância, né? Sim, sim. E querer estar dentro dos processos. Dentro dessa tua caminhada, que eu sei que tem vários sucessos, mas qual foi o erro que você percebeu que fez com que algumas pessoas, algumas empresas não conseguissem continuar com esse planejamento? Pronto. Essa pergunta, Giovana, ela é muito interessante porque, assim, existe. Tivemos êxitos aí, digamos aí, em 75%, 80%. E tem aqueles 20%. Tem até a regra de Pareto, né? 80-20. E aí, quem trabalha com gestão sabe muito bem
Mas esses 20% ali, no nosso caso específico, o que acontece geralmente, pela experiência? Quem queria o planejamento e fazer que a empresa desse certo, às vezes, eram os funcionários e não era o dono. Às vezes, quem queria que desse certo era a esposa ou o esposo, mas não era o dono. Às vezes, nesse cenário, o que aconteceu? Ele começou achando que o resultado vinha em 30 dias. E o resultado não vem da noite para o dia. O resultado não vem em 30 dias. Esse resultado ele é construído. É que nem um alicerce, é a base, parede, telhado. Pode observar, o alicerce precisa de substâncias, precisa de uma série de coisas para consolidar ele. Parede do mesmo jeito, telhado do mesmo jeito. E cada um tem seus acessórios. O planejamento não é diferente. Eu preciso acreditar no planejamento. Eu não posso querer mais do que a Giovana para a agência dar certo. Ela é que tem que acreditar que a empresa vai dar certo. E aí ela chama e diz, Barreto, vem dar uma consultoria para mim. E aí eu começo a consultoria. E geralmente nessas consultorias e nesses planejamentos, a gente vai perceber com pessoas que não têm o mesmo propósito que o dono. Ou o dono não tem o mesmo propósito que a equipe. E isso daí vai gerar cortes. E gerando cortes, muitas vezes o gestor não está preparado para isso. E aí fica alimentando. Isso vai prejudicar o planejamento. Outro ponto também, dentro do processo, eu preciso entender o seguinte, lá na primeira fala, onde é que eu estou dentro desse processo? Eu, enquanto gestor, dentro do planejamento, eu estou aonde? Eu estou aqui mandando fazer ou estou realizando e executando junto com a empresa? Então, assim, resumindo, os que não deram certo é porque não acreditaram. Os que não deram certo é porque não entenderam que o propósito da empresa estava inserido dentro daquele plano estratégico. Os que não entenderam, que não deram certo, não acreditaram no marketing. Não achavam que o marketing poderia mudar realidades, poderia tanto atrair como expulsar. Eles precisavam compreender isso aí. E aí, essas empresas, infelizmente, nós temos esse cenário, isso daí é feito através de orientações e relatórios. Então, para você ter ideia, esses 20% que não deu certo, eu recebi depois feedbacks e solicitações para a gente voltar. Algumas eu aceitei novamente a proposta e retornei e executei e tirei elas desse cenário que não tinha dado certo, e outras eu percebi que não adiantaria eu voltar ou qualquer outra consultoria. Ia continuar da mesma maneira, porque a essência era aquela, era o negativo, a negativa, a essência era achar que tudo ia ser difícil. E cuidado em você querer resultados imediatos. Uma empresa não se constrói da noite para o dia. E muito menos uma marca vai ser consolidada da noite para o dia. A gente vê isso muito... É um todo, uma coisa só, tanto na gestão como no marketing. Uma marca, ela não é construída da noite para o dia. Não adianta você colocar nas redes sociais e achar que aquela rede social vai bombar, vai viralizar, né? Botar um videozinho engraçadinho e vai viralizar. Não adianta contratar um consultor, ele fazer os processos e dizer tchau, consultor, aqui, daqui eu me viro, né? Porque já tá os processos, tá, eu tô vendo, então eu vou, isso daqui agora vai para frente. Na verdade, não. Tanto no marketing como na gestão é tudo uma construção, né? É de pouquinho, é de dia a dia, é uma constância, não é uma constância linear. Um dia você tá lá na sua empresa, tá tudo dando certo, o processo tá dando certo, fulano tá fazendo seu serviço, outro tá fazendo, você tá animadíssimo para tocar aquele planejamento, o marketing tá rodando maravilhosamente bem, você postou uma coisa hoje, deu 3.000 visualizações, 4.000, 5.000, mas amanhã tem aquele dia onde aquele setor não tá se dando bem com aquele outro setor. Tem aquele dia onde você posta achando que vai dar 5.000 curtidas e não deu 2. Sim.
e você acorda e não tinha aquela motivação de ontem para continuar aquele planejamento. Mas isso não quer dizer que acaba ali, né? A empresa não acaba ali, a marca não acaba ali, o marketing não acaba ali, que não vai dar certo a partir dali. Vai chegar o outro dia. E o outro dia pode ser que dê tudo certo. Então, eu acho que falta essa visão do empreendedor como um todo, tanto no marketing como na gestão. É um dia de cada vez. É um passo de cada vez. Um dia vai estar bem, outro dia não vai. Não é linear, né? O planejamento estratégico, ele não é... O planejamento como um todo, ele não é linear, né? Não. Ele precisa ser revisado, como o Barreto disse. Não é engessado. Ele não é engessado. Você precisa ver a rota e rever a rota. A geodesign começou de um jeito. A geodesign eu imaginei de um jeito. Quando chegou no meio do caminho, eu falei, não, agora é hora de mudar a rota. Vamos mudar para a geoagência? Vamos. Mudamos a rota. Vamos fazer na geoagência desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. De outubro para cá, a gente está em outubro, em dezembro. Em dezembro a gente sentou de novo e a rota que a gente tinha planejado para a geoagência em outubro já não foi a mais em dezembro. E a gente senta constantemente, eu sento com o Barreto uma vez por mês para a gente rever e às vezes a gente muda tudo. Recalculando rota. Recalculando rota. Então, assim, é muito interessante isso tudo, mas é perceber que não é da noite para o dia. Dentro desses planejamentos que a Giovana mencionou, eu até, às vezes ela diz, Barreto, mas você me disse isso. Sim, eu disse isso lá no passado. A realidade hoje é outra. Porque tem muito essa questão. Qual é o cenário que tu tá atualmente? Onde é que tu tá? Então, assim, eu converso com a Giovana em dezembro. Em maio, o plano que a gente fez, ele tem a essência. Mas muita coisa mudou. Para vocês terem ideia, a todo momento a gente tem inovação dentro do digital e no presencial também. E aí, se eu for pensar o seguinte, não, tá aqui, Giovana, tua receita de bolo, tu segue isso daqui um mês eu venho aqui novamente. Não é assim. Não. É recalculando o tempo inteiro. E aí, essa retomada de rota, recalculando tudo isso, revisando, é que vem justamente a importância do processo. De você entender realmente quais são essas entregas, como é que está a tua equipe, como é que tu está se conectando com todos eles. Né? E as pessoas não compreenderam que apesar de tudo isso, do digital, de planejamento, nós somos humanos. Nós somos humanos, de carne e osso. Não adianta vir com conversinha, mas hoje o mundo é IA e tudo. Beleza. Nós trabalhamos com digital. Tá aqui, eu fico conectado o tempo todo. Só que eu não sou submisso a ele. Eu não sou submisso ao digital. Eu gosto de pegar uma caneta, eu gosto de pegar um papel. Pode pensar o seguinte, como é a reunião da GeoAgência e da Acert? É com iPad? É com os computadores? Data show? Não. Não. São duas agendas, duas canetas agendas coloridas, post-its, e a gente vai migrando essas informações para dentro do digital. Mas tudo começa do básico. O feito é melhor do que o perfeito. É verdade. Mas, Barreto, pra gente finalizar, porque, assim, vocês percebem que se a gente deixasse a gente aqui, em qualquer um dos convidados, a gente tinha conversa aí para muitas horas e horas e horas, a gente passava o dia inteiro. Mas qual seria a tua mensagem final, assim, para o empreendedor? Pronto. Eu diria para ele o seguinte, conheça a sua empresa e se perceba dentro dela. Você conhecendo sua empresa e se percebendo dentro dessa empresa, você vai estar analisando quais são teus pontos fracos, aonde tu precisa melhorar, aonde tu pode se aperfeiçoar. E aqui eu falo de uma ferramenta de gestão básica, que é a que a gente conhece, a análise SWOT ou a FOFA. Você que é empreendedor hoje, te avalia da seguinte maneira, o que eu tenho de fortaleza? O que eu tenho de oportunidade? Quais são minhas fraquezas e quais são minhas ameaças?
Faz uma análise dessa e depois tu faz da empresa. Quais são as fortalezas da minha empresa? Quais são as oportunidades que ela tem? Quais são as fraquezas que essa empresa tem hoje? O que ela precisa melhorar? E quais são as ameaças? E aí eu aproveito e digo, oportunidade e ameaça é algo externo. Fortaleza e fraqueza é algo interno. Então, eu preciso me conhecer, saber o que eu sou bom para mim poder levar essa essência para dentro da minha empresa. Hoje, você que é dono, proprietário de um negócio, você precisa botar uma coisa em mente. Qual é a conexão que eu crio com o meu consumidor? Qual é a conexão que eu crio com o meu cliente? E aí eu entro hoje num marketing que está muito forte, o marketing das emoções, o marketing experiencial. O que eu promovo de conexão emocional diretamente com o meu cliente? O que eu entrego para o meu cliente? Estamos hoje aqui, numa quarta-feira, né, dia 27, né, de maio, onde nós estamos gravando e esse podcast ele vai ficar aí, quem sabe aí por 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, não sei. Ele vai estar. E aí tudo isso daqui que eu estou falando pode se tornar algo sem expressão, pode se tornar algo que não seja relevante, mas pode ser que daqui 30 anos uma pessoa esteja vendo esse vídeo e diga o seguinte, porra, esse bate-papo que eles acabaram de ter está tão atual, esse bate-papo que eles tiveram agora está muito recente, ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei, como é que hoje eu me percebo enquanto profissional? Como é que a Giovana se percebe? E você, empreendedor, como é que você se percebe? Você se percebe entregando valor? Você se percebe entregando resultados? Se sim, e se teu cliente compreendeu isso, a tua empresa é um sucesso. Muito bom. Muito bom mesmo. Só né, antes da gente finalizar. O Barreto falando de se perceber e dentro da empresa, né? Uhum. E se ver dentro da empresa. O Barreto, ele é prova viva. O Barreto, quando o Barreto chegou em Pedro II, eu tinha por mais de uns 9 anos. Então o Barreto me conhece desde criança. Eu não sou velho, viu? Ancião, como é. Mas eu também não tô velha também, não. Mas, enfim. A Geodesign começou... A Giovana que tinha na Geodesign era de um jeito. Uhum. Quando se fala em fraquezas e fortalezas, enfim, né? Forças e fraquezas, né? Fortaleza, oportunidade, fraqueza e ameaça. Isso. Mas a interna é forças e fraquezas. Forças e fraquezas. Eu sempre tive muito explícito a força que eu tinha na questão de continuar e até onde eu queria chegar. As fraquezas, eu tinha mais quando começou a Geodesign, tanto que eu vou falar num próximo podcast que vai sair, que a gente já gravou, num próximo episódio que vai sair, que a gente já gravou, que era a questão de comunicação, como eu me comportava, não era? Eu era mais... Então, assim, com a GeoAgência, isso eu devo à GeoAgência, é o caminho que eu consegui, que a gente conseguiu construir com ela, né? Porque eu não construí nada sozinha, mas o que a gente construiu com ela foi que a Giovana de 2019 para a Giovana de 2025 é muito diferente da questão das fraquezas que eu tinha. Claro, eu ainda tenho, né? Algumas que enfim, mas que foi mudando com o tempo. Uhum. Então, assim, quando você se percebe dentro da empresa, quando você se vê dentro da empresa, é muito importante justamente para isso, para essa tua evolução, porque você evolui junto com a empresa, né? É interessante essa questão da percepção, Giovana, porque quando eu percebi, né, a minha percepção, que você compreendeu quem você era e compreendeu quais eram tuas fortalezas e tuas fraquezas,
se tornou mais leve a condução da empresa. Então, a empresa se conduziu mais leve pelo teu comportamento, pela tua percepção de saber quem você era e o que você entregava para essa empresa. Né? A empresa, o empreendedor, é um sonho. Nós estamos nesse momento agora na semana do microempreendedor individual. Cara, cada negócio, eu fico assim, impressionado, porque cada negócio é um sonho. Cada negócio que foi aberto, ali tem suor, tem determinação, tem choro, tem angústia, tem ansiedade, tem aflição, mas tem também força de vontade, determinação, altruísmo, vontade de crescer. Então, assim, quando eu vejo um empreendedor, às vezes, fracassando, eu fico triste. Porque eu sei que ali não é só ele em si, o sonho dele. É muito mais coisa que está se acabando. Tá entendendo? Então, assim, hoje eu tenho como um propósito também orientar pessoas, não é só dentro da consultoria, mas a se tornarem profissionais melhor, a se tornarem pessoas que se compreendam para compreender os outros. É que nem aquela história. Como é que eu vou, de repente, ajudar a pessoa se eu não estiver bem? Então, por exemplo, quando o avião dá uma pane, acontece alguma coisa, máscara caiu, aí você, de repente, agora e tudo eu vou colocar aqui num idoso, numa criança e não boto em você. Espera ainda. Máscara caiu, coloca logo em você a máscara. Fica bem para tu ajudar todo mundo. Se tu tá bem ali, tu tem que bota a máscara e vai ajudar o outro e o outro. Então, assim, eu preciso estar bem para me ajudar pessoas. E o empreendedor do mesmo jeito. Ele precisa estar bem, ele precisa se perceber bem para contribuir com a equipe dele. Pois é isso. Barreto já deixou sua frase final, sua mensagem final. Eu queria agradecer, assim, como eu digo como eu agradeci o Mike, que a profissional que eu sou hoje é um pedacinho do que o Mike me ensinou, também é com o Barreto. O Barreto me ajudou muito e continua me ajudando, né? E eu agradeço demais por toda essa ajuda. Agradeço por ter vindo, né? Para vocês, o Barreto era para ser live. Falei, não, Barreto, dá um jeito na tua agenda, que a agenda do Barreto é assim apertadíssima. Dá um jeito na tua agenda, bora fazer gravado, porque eu sei que vai ficar mais interessante. Então ele conseguiu um tempinho na agenda dele para ele estar aqui com a gente, para estar gravando. Então eu agradeço demais. Agradeço você que assistiu até o final. Se inscreva no canal, siga a Acerte Consultoria, siga o Barreto, que já ajudou várias empresas aí e marcas a crescerem no Piauí, no Maranhão e um monte de lugar já. Então, assim, muito obrigada. Siga a GeoAgência. Então, agradecer, tá, Giovana, o convite, agradecer toda a equipe, né, que está por trás dessa filmagem, né? Gustavo, os meninos que estão lá no escritório. Então, assim, eu tenho esse sentimento também de gratidão, né, com a GeoAgência, né? De cuidado, né? Até porque é um projeto que eu vi nascer e um projeto que eu quero ver aí se destacar cada vez mais. E aí, como a Giovana mencionou, a Giovana tem uma equipe por trás, tem pessoas e essas pessoas se qualificam. E aí, Giovana, só mais uma mensagem. Quando forem procurar agências, pessoas para trabalhar, busquem a qualificação profissional dessa equipe. Verifique se essa agência tem pessoas realmente habilitadas, formadas na área, que isso é muito importante, você buscar profissionais. Hoje eu faço parte do Conselho de Economia e eu sou um defensor. Vai procurar um economista, realmente ele é registrado, ele realmente é um economista por esse motivo. E no marketing da mesma maneira. É interessante termos pessoas das áreas de análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de dados, marketing digital, design, mas que tenham essa essência da formação. E eu tenho certeza que vocês encontrarão tudo isso e muito mais na GeoAgência e empresas que entregam com compromisso e responsabilidade. Então, muito obrigado pelo espaço e sempre que chamar eu vou dar um jeito e estarei aqui presente. Obrigado.